Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a um dos lives da Brain Speech. Meu nome é Johan Stredat, eu sou neuropsicanalista clínico e sou coach em aptidão cerebral. Tá? Gente, a gente vai falar sobre um tema muito legal hoje, que está voltado para uma questão que nos atinge praticamente todos nós. E nessas, obviamente, que eu me incluo também, até porque em algum momento dado da minha vida eu tive que tratar certas questões sobre esse tema. E vamos esperar só alguns minutinhos para as pessoas entrarem, só para lembrar vocês. Hoje nós estamos no canal de Instagram, tá? E eu estou fazendo a gravação também ao vivo deste vídeo em YouTube. Gente, o buffering, ou seja, a latência que há em YouTube, ela está bastante tênue. Então, muito provavelmente, pode ser que quem esteja assistindo pelo YouTube diretamente vá experienciar delays, tá? Só que depois de que este vídeo do live ele for terminado, eu vou fazer a edição e vocês vão ter a possibilidade de ver o vídeo inteiro, tá? Eu estou apresentando, como nas últimas lives que eu tenho feito, algumas diapositivas para acompanhar um pouco a conversa do tema, tá? E no tema de hoje, a gente vai falar especificamente sobre perfeccionismo, tá? Ele é bom ou ele é ruim, né? E o que a gente precisa entender é qual que é o impacto, né, do perfeccionismo em nosso organismo, e não somente isso, como que o perfeccionismo nos impacta na vida e em nossos estados, tanto mentais como físicos, tá? Então, é uma questão que é bastante interessante. Então, eu espero que vocês consigam me acompanhar. Se não, de qualquer forma, o vídeo ele vai ficar disponível, obviamente, no canal do YouTube, completo com as diapositivas, para vocês entenderem um pouco mais esse tema sobre o perfeccionismo, que é uma questão bastante não somente interessante, é uma questão bastante crítica, porque ele traz bastantes conotações do ponto de vista psíquico e do ponto de vista orgânico, beleza? Então, gente, vamos começar com o nosso tema. Eu vou fazer o seguinte. Adriana, boa noite, tudo bem? Um prazer ter você aqui. Então, vamos começar com o tema do perfeccionismo. E uma coisa que eu vou fazer é o seguinte, para o pessoal que está no canal de Instagram, eu vou mover o meu dispositivo, o meu telefone, e eu vou colocar sobre um trípode para que vocês consigam enxergar as diapositivas que eu estou passando na tela do meu computador, porque assim vai ficar muito mais fácil vocês acompanharem o tema, beleza? Boa noite, Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez, que legal que você está aqui. Tá? Então, o pessoal do Instagram, vocês não vão conseguir enxergar a minha imagem, mas vocês vão conseguir escutar minha voz, obviamente, e vão conseguir ver a tela no computador, tá? Eu acho que é importante porque aí vocês conseguem enxergar e tem algumas mensagens bastante interessantes que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, tá? Então, estou movendo aqui o meu dispositivo, né? Eu vou somente mudar a tela. Então aqui, Adriana, só para que você está aí no ar no Instagram. Então para que você consiga ver o que está acontecendo, o que eu estou falando, né? Em termos das diapositivas, eu acho que fica mais claro, né? Muito bem. Então, okay, deixa eu só quadrar aqui. Perfeito. Então, gente, vamos começar a falar um pouquinho sobre este tema, tá? Novamente, muito obrigado, boa noite para quem está nos canais, né? O tema de hoje é perfeccionismo. Ele é bom ou ele é ruim, né? E como é que o perfeccionismo ele influencia o estado mental e físico, tá?
eu decidi falar sobre esse tema por uma simples razão. A gente fala sempre, nós falamos de nos aperfeiçoar quando estamos em um processo de aprimoramento, concordam? Só que quando a gente está nesses processos, a gente tem que estar consciente de respeitar os nossos limites, os nossos próprios limites, pensando também na ordem do progresso, da evolução. E quando a gente fala de evoluir, a gente fala de ir passo a passo. Tá? Então, uma coisa é quando a gente procura o aperfeiçoamento, né? E outra coisa muito diferente é quando nós sofrimos, né, de um complexo de perfeccionismo. Tá? Quando o perfeccionismo ele nos leva ao extremo da ansiedade e do estresse, aí já não é um processo de aprimoramento, aí já é uma questão psíquica que precisamos trabalhar. E gente, eu falei um pouco no começo, antes de começar a conversa, eu me incluo no tema, eu já passei por muitas questões nas que eu não era consciente de quão perfeccionista eu era, e obviamente eu tive que tratar isso de várias formas em alguns momentos da minha vida, né? Então, eu percebi, inclusive muitas das coisas que eu vou comentar aqui, não são somente teoria, são também questões de a própria experiência, né? Então, isso é muito importante. Então, gente, vamos parar um momento, vamos observar e vamos refletir. Tá? A primeira questão que a gente precisa, vamos dizer assim, entender é até onde, deixa eu só ver uma coisa aqui importante que eu queria mostrar para vocês. Falando dessa questão de observar e refletir, eu vou fazer uns questionamentos para vocês entenderem aonde que eu quero chegar com a questão do perfeccionismo. Uma primeira instância é, por que vocês acham que grandes empresas hoje, inclusive pequenas empresas, que têm um alto potencial de crescimento, fracassam ao termo de 5 anos? E aqui estamos falando, empresas estão formadas por indivíduos, por pessoas. Uma outra questão que é importante entender, por que os profissionais, hoje em dia, profissionais brilhantes, com ideias magníficas, né, elas caem muitas vezes em uma depressão, numa ansiedade profunda, ou às vezes em um desequilíbrio do sistema nervoso, causando o que se chama o síndrome de burnout. Ou seja, quando o sistema nervoso, sabe, chega e tem um piripaque, como a gente fala coloquialmente. Né? Então aí a gente tem que se perguntar, bom, será que a pessoa, esse profissional, ele passa por essa pressão porque a pressão está sendo colocada pela empresa, né, sobre o indivíduo, ou não será mais bem que o próprio indivíduo ele se coloca às vezes na postura de super-homem e ele quer, sabe, ser o melhor para mostrar que realmente é o melhor, entendeu? Então aí o que acontece? Que se a empresa vê esse profissional como um super-homem, é lógico que ela vai querer cobrar dele, entendeu? Então aí temos que prestar muita atenção até onde a pressão ela vem da empresa e até onde é uma pressão que nós mesmos nos colocamos. Eu era muito assim, né? E em muitas ocasiões, inclusive até no meu último emprego, eu terminei me queimando, né? Então, essa é uma questão importante. Agora, quando a pessoa ela é perfeccionista por querer agradar o chefe ou a chefe, que muitas vezes não está nem aí, não liga. Será que é uma questão de querer ser aceito pelo chefe ou pela chefe, ou inconscientemente talvez a pessoa ela está nos mostrando que ela tem um complexo de superioridade para quê? Para se colocar por em cima do chefe, ou do gerente, ou do líder. Acontece, né? E ainda mais além de toda essa questão profissional, dentro da parte pessoal, o que acontece nos relacionamentos? Muitas vezes a pessoa ela se culpa a toda hora
né? Para ser o marido ou a mulher perfeita, ou a esposa perfeita, né? E a gente vê muito a questão de estar pedindo desculpas. Só que no fundo, está querendo ser a pessoa perfeita. E não existe pessoa, não existe casamento perfeito, não existe relacionamento perfeito. Então, muitas vezes, as pessoas elas se preocupam tanto consigo mesmas que não conseguem considerar os outros dentro de sua singularidade e suas particularidades, né? Por quê? Porque tem uma autorreferência que as impede de se colocar no lugar do outro. Entendeu? No fundo, elas estão exigindo tanto de si mesmas que se vê no direito de exigir também a perfeição dos outros. Né? E isso é uma questão gravíssima. Né? Porque é uma questão inconsciente, a pessoa não se dá conta que ela está exigindo dos outros. Por quê? Porque ela é tão perfeccionista que acha que os outros têm que agir assim. Né? Então, e olha, eu faço parênteses, eu já tenho tido esse tipo de comportamentos, eu sou consciente disso, né? Então eu tenho que policiar de que realmente o outro é o outro, eu sou eu, mas eu não posso esperar que o outro haja e pense da mesma forma como eu. Entrou mais uma pessoa aqui no canal de Instagram. Opa, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito bem. Vamos continuar aqui com a questão do tema do perfeccionismo, tá? Gente, uma questão super importante para a gente entender as características, o que é e quem tem uma personalidade perfeccionista, tá? Eu quero que vocês vão seguindo a sequência das diapositivas que eu coloquei em meu computador. Eu não vou ler os títulos, mas eu quero que vocês reflitam um pouco sobre a figura que estão vendo aí, tá? Porque cada uma delas vai levar a vocês a refletir de uma forma melhor, tá? Muito bem. Quais que seriam essas características da pessoa que tem essa personalidade perfeccionista e que muitas vezes são inconscientes? Primeiro que a pessoa ela tem uma rigidez muito forte no seu superego. O superego é aquele juiz interno, né? Tanta rigidez a pessoa tem que ela chega a ser masoquista. Muitas vezes, e masoquista aqui eu estou falando de masoquismo moral, tá? Ao ponto de que da pessoa se autopunir quando uma coisa não sai do jeito que ela quer, tá? Uma das características que a gente vê muito marcante nessa questão do perfeccionismo é o medo ao castigo, né? E vocês vão entender mais para frente o porquê que eu falo medo ao castigo, tá? A pessoa geralmente é uma pessoa que tem tendências a ser mais narcísica ou narcisista, né? E ela, de certa forma, mascara um complexo de superioridade, né? E aqui falamos de uma superioridade, desculpa, deixa eu só voltar um pouquinho para trás. Uma superioridade moral, ok? O que acontece? Que geralmente uma das características de comportamento da pessoa perfeccionista é que ela internaliza um objeto meio que persecutório, entendeu? Então, esse objeto persecutório muitas vezes está ligado a, vamos dizer assim, a um guardião interno da sua própria moralidade. Né? Então, a pessoa, o que acontece? Que muitas vezes ela cresce com um sentimento de culpa por ter, vamos dizer assim, meio que pecado miseravelmente, né, contra um objeto de afeto. O objeto, nesse caso na psicanálise, seria os nossos objetos diretos afetivos, pai e mãe. Né? Então o que acontece? Que essa criança ela já pode se tornar com uma tendência perfeccionista, por quê? Porque no seu raciocínio, na sua forma de criar experiências de vida, ela pode de alguma forma, em algum momento dado, ter se sentido culpável por ter feito alguma coisa ou porque os pais têm alguma questão que ela
como criança, acha que foi culpa dela, entendeu? Então, para reparar, ela entra nesse processo de ser perfeccionista. Por quê? Porque ela pode estar dizendo assim, eu tenho que ser perfeita, não posso cometer erro. Por quê? Porque senão eu não vou ser aceita. Se eu não sou aceita, eu não sou amada. O amado. Vocês estão entendendo? Então, aí é que está. Essa é uma das muitas tendências. Agora, também tem uma outra questão que está bem mascarada na psique humana sobre a personalidade perfeccionista. E ela está muito ligada a, às vezes, a gente inconscientemente estar se colocando no papel de ser melhor ou pior do que os outros, né? Então, muitas vezes a pessoa, que acontece? A busca que ela tem é por uma posição de segurança, né? E essa segurança, ela vem para quê? Para como um mecanismo de defesa, no entanto, pelo fato de, vamos dizer assim, de se esquecer do seu próprio eu, né? Do tipo inconscientemente. Por quê? Porque ela tenta se posicionar quase sempre em uma forma reativa, né? E comparativa, obviamente, perante todas essas situações e essas demandas da vida, né? Então, aqui nós estamos tratando de questões que são meramente inconscientes, né? Que fazem parte do comportamento, mas a pessoa ela não está consciente dessas questões, entendeu? Então, isso é uma questão que obviamente tem que ser tratada, né? E principalmente analisada, para que a pessoa, ela, uma vez que enxerga como é que ela reage perante situações comportamentais, ela possa tomar as devidas atitudes. Então, e uma questão muito importante é que hoje, o problema de hoje, prestem atenção a isto porque é uma questão que nós vivemos nos dias de hoje na sociedade atual. Muitas pessoas valorizam o comportamento perfeccionista acreditando que apenas estão, vamos dizer assim, se posicionando em um local, em um ponto específico onde desejam ter qualquer tipo de forma de sucesso. Então, o perfeccionismo nos dias de hoje, ele é visto como uma pessoa que é perfeita, né? Por exemplo, no mundo empresarial, é uma pessoa que tem sucesso, né? Por quê? Porque a pessoa se empenha ao máximo, não somente para aceitar, sino também para conseguir os maiores objetivos, né? Só que perfeccionismo é, para muitas pessoas, sinônimo de autorrealização. E até mesmo uma pessoa preocupada em melhorar ou aprimorar-se cada vez mais, ela vai, de certa forma, confundir a sua personalidade perfeccionista com ser uma pessoa extremamente eficiente. E acontece que essa geralmente é uma crença muito popular e concorrente, tanto na nossa cultura, mas principalmente nos países latinos, no Ocidente moderno. Só que o que acontece? O perfeccionismo, ele muitas vezes vai de encontro à evolução pessoal, e ela pode também provocar uma baixa na produtividade. Pode ser um caminho, muitas vezes, até para a depressão. E mesmo, inclusive, para um tema muito crítico que nós estamos vivendo hoje, que é o suicídio. Né? Parece uma questão alarmante, né, o que eu estou falando, mas é só vocês verem as estatísticas e ver o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Né? Então, olha até que grau o perfeccionismo ele pode nos levar. Né? Uma questão que é importante a gente entender é que sempre por trás de todo esse perfeccionismo, óbvio, existe uma causa, né? Existe uma questão intrínseca,
E vamos dizer assim, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o traço maior da personalidade de um indivíduo que é perfeccionista vamos dizer assim, não é a qualidade, a excelência, o autoaperfeccionamento ou o crescimento pessoal. Esqueça. É pura e simplesmente uma tentativa obsessiva, né, e recorrente. Para quê? Para evitar os nossos próprios erros. E isso por quê? Pelo medo da gente constatar a imperfeição que está inerte à nossa condição humana. Né? Então a principal característica não é o desejo pelo sucesso, mas sim o medo, né, do fracasso, o medo, como eu tinha falado anteriormente, de não ser aceito e, em consequência, um medo de não ser amado ou de não ser amada. Tá? Eu estou olhando aqui também no Instagram, porque estou com várias câmeras ao mesmo tempo. Né? Bom, uma questão que é interessante entender é as causas. Por que a pessoa ela é perfeccionista? Tá? Então, existe primeiro, em termos de causas, uma tendência a se identificar projetivamente com aqueles modelos ou padrões de perfeição. Né? Aqui estamos falando na figura de quê? De pais e mães, né? Às vezes que se veem como os grandes realizadores. Então, o que a criança quer fazer? Ela quer ser igual que o pai ou igual que a mãe. Né? Embora, por outro lado, devido ao fato de ter uma autoimagem fortalecida por essa ideia de perfeição, o que acontece quando a pessoa não é bem sucedida? Né? Qualquer que seja a ação que não tenha um resultado desejado, a pessoa paga um preço muito alto. Por quê? Porque aparece o que seria, neste caso, lembra que eu falei do masoquismo moral, que é exatamente o sinônimo de autopunição. E essa autopunição, ela vem, para quem entende o mundo psicanalítico, tem a ver com a autopunição gerada pelo superego, pelo juiz da consciência, vamos dizer assim. Tá? Então, esse juiz, ele está colocando grandes dosagens de quê? De muitas vezes de raiva, de decepção, de inveja, né? E a pessoa ela pode entrar em uma frustração tão grande que entra automaticamente em um processo de ansiedade ou de angústia que vai levar basicamente à depressão. E não somente à depressão. Muitas vezes é o que leva as pessoas aos vícios. Não somente o alcoolismo, mas também o consumo de drogas. Então, um perfeccionista, ele vamos dizer assim, ele precisa andar no trilho. Né? Por quê? Porque aí um juiz corregidor que está no seu pé. Então, esse juiz, na verdade, ele internaliza no âmbito da personalidade o que seriam as proibições, as normas, as regras, as ideias decorrentes, bem seja da educação, vinda de quem? Dos professores, dos pais, da moral, da sociedade, da cultura. Né? Então, essa questão ela está na base da psicanálise, vamos dizer assim, e ela pode ser traduzida na figura de aquele pai ou de aquela mãe que exerceu um poder muito forte de repreensão, sobre a criança. Então aí a criança, o que acontece? Que ela criou uma identificação com aquela figura. E aí ela se molda, cria um arquétipo elementar de um vamos dizer assim, um grande moralista, né? Ou de um juiz. Entendeu? Então, todas as questões, uma das causas é precisamente essa, a figura imaginária que se cria e que a própria pessoa ela está criando por conta precisamente de quê? De aqueles padrões arquetípicos.
né? Então, é muito importante essa questão. Uma outra questão é, bom, quando não é tratado, né? Obviamente que a pessoa ela pode ir decorrendo no perfeccionismo, só que organicamente ela está gerando um estresse adrenal, está passando por mecanismos de ansiedade, de angústia tão forte. E o que acontece quando essa angústia ela, vamos dizer, cria uma pressão de carga emocional tão forte, né? Eu chamo isso, dentro do próximo slide que eu vou colocar aqui, o efeito do feijão na panela à pressão. É uma questão que o desgaste adrenal, então aqui a gente vai falar um pouco sobre qual que é o impacto de ser tão perfeccionista no organismo. E aqui, gente, as questões podem ser até exageradas, mas quando a gente olha para o nosso organismo, vocês vão ver que o organismo ele não está exagerando. E vocês vão entender por que o quadro do efeito do feijão na panela à pressão tem todo a ver com a questão do perfeccionismo. Chega a pessoa à idade dos 30 anos, momentos críticos na sua carreira profissional, momentos críticos no seu relacionamento, quando casa, quando tem filhos, né? Primeiro que se gera um desgaste adrenal absurdo, e esse desgaste adrenal ele causa impactos primeiramente na glândula suprarrenal, né? Que é a encarregada de produzir adrenalina e cortisol, né? Esse desgaste adrenal, quando a pessoa, por exemplo, no meio corporativo ou no meio empresarial, passa por esses desgastes, ela pode chegar a ter um síndrome de burnout, que é precisamente um estoure total, né, no sistema nervoso, ao ponto da pessoa ter que ser internada, né? Então essa é uma questão. Uma outra questão é que a gente, quando é perfeccionista, a gente deixa de cuidar de nossa alimentação, às vezes de nosso sono, da nossa atividade física. Para quê? Para suprir a aparente satisfação para o outro. Porque a gente se esquece da gente mesma, né? A gente está tão preocupado em competir por ser perfeito e se mostrar perfeito para ser aceito ao outro que a gente se esquece da gente, de se alimentar bem. Gente, eu me lembro muitas situações, muitas, assim, não me tomei na mão. Eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, mas eu me lembro de situações em que, eram 3, 4, 5 horas da tarde e eu ainda não tinha almoçado. Por quê? Porque estava gerando um relatório, ou porque tinha que fazer uma apresentação, enfim, mil coisas. Entendeu? Saía tarde do escritório, então eu não tinha tempo, entre aspas, eu mascarava aquela questão de não ter tempo para fazer atividade física. Eu me lembro que no meu último emprego, eu fui a parar no hospital por um problema de nervio ciático, porque fiquei em tal estado de estresse que eu não conseguia mexer minha perna. Então, por quê? Porque tinha deixado de cuidar de mim. E era uma questão que estava voltada precisamente para quê? Para meu comportamento perfeccionista, tá? Então, essa é uma questão. Às vezes, a gente pode pegar gastrites, pode pegar... E presta atenção numa coisa muito importante. O perfeccionismo, ele nos leva a tal grau de angústia, que a angústia ela vira somática. A angústia ela é uma manifestação somática no corpo, né? Que se representa com quê? Com dores, muitas vezes dor no peito, falta de ar. E aí é que está, por exemplo, a falta de ar é falta de respiração. Então, quando a gente deixa de respirar, a gente está deixando de usufruir oxigênio para transportá-lo ao cérebro. E quando o cérebro não tem oxigênio suficiente, ele não consegue raciocinar, ele não consegue pensar, ele não consegue tomar decisões. Entendeu? Então, é uma questão que é somática e vira orgânica. Desgaste físico, obviamente, a gente tem muito maior desgaste energético quando a gente é tão marcadamente perfeccionista. Por quê? Porque a gente faz e refaz, né?
Então, essa é uma outra questão. Agora, problemas de insônia. Quantos de nós não acordamos ao dia seguinte com aquela sensação de cansaço, né? Sem contar bruxismo. O bruxismo, ele se dá muito mais marcadamente na noite quando a gente dorme. Por quê? Porque a gente está tenso, a gente está estressado, né? Então, tendonite, enxaqueca, né? Comer a deshoras, tudo isso cria reações alimentares e sobrecargas digestivas. Então, aqui não estamos falando de somente uma angústia que se representa em uma dor no peito. Não, o organismo inteiro ele está mudando. Então, veja a magnitude, né, da questão do perfeccionismo que nos leva ao ponto da ansiedade, para um estresse adrenal e o passo seguinte é uma depressão, porque a frustração leva à depressão, né? Então, isso é uma questão que é bem importante marcar. Uma outra questão também que a gente não se atenta é que nós temos um sistema de alerta. Esse sistema, que se chama o sistema simpático, ele fica altamente estimulado. Então, o que ele causa? Desgaste neuronal, né, físico e mental, obviamente. Ele desregula o sistema hormonal, ele altera o fluxo sanguíneo, né, gerando um desequilíbrio tanto na vasodilatação e a vasoconstricção, que a gente chama de termorregulação, né? E uma questão ainda mais crítica, né? Parece mentira, mas não é. Toda essa ansiedade causada pelo dia a dia, pelo estresse de querer competir, de ser o melhor, de se mostrar mais para os outros, nos leva a tal grau de ansiedade que a gente começa a depender, sabe de quê? Medicamento psiquiátrico. E, gente, eu vou mostrar para vocês umas estatísticas, porque aqui nós estamos falando de ameaças críticas, né? São ameaças para nosso organismo. Uma questão, como eu falei para vocês, se vocês fizessem a fórmula, não? O perfeccionismo ele é igual a quê? A ansiedade e estresse adrenal, que causa depressão, ele nos leva também a transtornos de personalidade, como é o caso do transtorno obsessivo compulsivo ou o TOC, né? E vejam bem, isto é uma questão a hoje, né? Mais de 11 milhões de brasileiros, estas estatísticas são estatísticas que foram tiradas em pesquisas que foram feitas pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas de Geografia. 11 milhões de brasileiros hoje sofrem de depressão. E, incrível que pareça, se a gente vê o estado de São Paulo, São Paulo capital, né, é uma cidade de mais de 20 milhões de habitantes. Estamos falando que quase 30% desses 20 milhões hoje já tem ou sofrem de algum quadro de transtornos mentais e transtornos emocionais, né? Então, quase, vamos dizer assim, esse 20% ele nos leva a pensar no seguinte, até onde, né, nós estamos lidando com esse corre-corre, né, pela sobrevivência. E muitas vezes a gente fala assim, tá, não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser perfeito porque eu tenho que garantir meu emprego. Tá, só que aí você está garantindo seu emprego e você está adoecendo. E teu emprego é aquela questão, né? Hoje ou amanhã, ninguém é indispensável em um emprego, vamos dizer assim, né? Então, até onde a gente valoriza ou deixa de valorizar aquele esforço que a gente está fazendo, né? Então, o perfeccionismo, a gente não pode entender como uma questão de competência. Do ponto de vista profissional, e prestem atenção, o perfeccionismo, ele na verdade é a mão para a procrastinação. Por quê? Porque
a pessoa quando ela é perfeita, ela tem que pensar demais, ela gasta energia emocional e neuronal pensando qual é a melhor decisão. E tem que ser aquela melhor decisão, porque se não é essa, não vai funcionar. Porque se não é essa, o que acontece? A pessoa não vai ser aceita. Então, as pessoas, em vez de tomar uma decisão e ir para a ação, o que elas estão fazendo? Adiando, adiando, puxando com a barriga, entendeu? E aí passam por um processo de procrastinação. Obviamente que o impacto na tomada de decisões é absurdo, né? Porque a pessoa não consegue tomar decisões. E veja bem, esse tipo de comportamento, da gente estar tomando medidas drásticas para que tudo seja perfeito, né? Ele condiz muito com transtornos de personalidade obsessivos compulsivos. Então aqui a gente está falando do próprio toque. A pessoa ela tem que, às vezes, até fazer ritual. Quanto tempo uma pessoa perde fazendo um ritual, né, para se assegurar de que tudo saia perfeito? Dá para entender? Ou seja, é uma questão que a gente não presta atenção a essas questões. Mas do ponto de vista psíquico, nós estamos mexendo com um monte de conteúdos que precisam ser trabalhados, né? E aquilo que eu falei para vocês, o perfeccionismo é uma ponte direta para entrar em um estado depressivo, né? E, obviamente, a dependência de medicamentos psiquiátricos, porque quem entra em depressão, o que acontece? Ou em tristeza profunda, ou em ansiedade, né? Vai parar aonde? Vai parar precisamente ao medicamento, né? E, gente, uma questão que hoje 19% das pessoas, dos paulistanos, né, sofrem de algum transtorno de ansiedade generalizada. Então o que acontece? A ansiedade generalizada, olha, eu enquanto estava preparando o material, eu estava tentando atualizar os meus números, porque alguns dos números eu já tinha pego um tempo atrás. Mas hoje, atualmente, a 2018, o Brasil é o maior país do mundo que consome Rivotril. Né? Vocês fazem ideia? Tudo bem que tem outros países que eles consumem outro tipo de benzodiazepínicos ou ansiolíticos, como tal. O Rivotril ele é um ansiolítico forte, só que o Rivotril ele virou o medicamento da paz, porque todo mundo fica zen, todo mundo fica na simples paz. E eu pergunto, até onde esse comportamento de paz, de passividade, tem levado ao povo brasileiro a agir e atuar do jeito que age hoje, inclusive em tudo isso que está acontecendo com a questão das eleições. Gente, não é brincadeira. Nós estamos passando por processos muito críticos e medicamento é uma questão que, de certa forma, se vocês param para pensar, primeiro que ele não resolve um problema emocional, ele atenua os sintomas, né? Mas, ao mesmo tempo, imagine se toda a população estivesse tomando Rivotril, o que acontece? O que hoje acontece, na verdade. De certa forma, a sociedade ela é indiretamente manipulada, né? Com quem? Com o uso de medicamentos. Então, e não tenho nada contra as empresas farmacêuticas, não tenho nada contra o tipo de negócios que eles levam, mas, gente, a gente tem que ver a realidade do povo brasileiro hoje, né? Estamos em uma situação em que a gente vive dopada com remédio, entendeu? Então, será que isso vale a pena? Então, nós estamos falando de que hoje somos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, né? E mais de 50 milhões hoje em dia consomem Rivotril. Então, gente, é uma questão para se pensar, é uma questão para a gente tomar consciência de que remédio não resolve nosso problema, entendeu? O que ele faz, ele atenua um sintoma, mas ele continua mascarando situações que são críticas para a nossa própria saúde.
Entendeu? Então, aqui vocês me dirão, pô, Johan, mas e aí? Então o que a gente faz? Eu costumo dizer que a gente tem que aprender a lidar não somente com a questão de perfeccionismo como uma questão de transtorno de personalidade, tá? Porque, volto e repito, uma coisa é a gente progredir, a gente ir passo a passo para evoluir, para a gente alcançar o nosso progresso. Mas a gente tem que respeitar os nossos limites. Tem questões que alguma pessoa ela pode fazer e outra não. Alguma pessoa ela está, vamos dizer assim, capacitada para fazer, mientras que as outras não. Então, querer fazer todo e competir para ser melhor do que o outro, né, só por uma questão de ser aceito, não vai nos levar a lugar nenhum. Vai acabar com a nossa saúde psíquica, mental, física e inclusive espiritual, né? Então eu costumo dizer que a melhor, e aqui eu vou mostrar algo para vocês que eu acho que vocês vão gostar. Prestem muita atenção, né? Lembrem-se da palavra atacar. Atacar. Por isso que eu coloquei na diapositiva, né, a imagem de Tom Cruise no Último Samurai. Precisamente, o que ele tem que fazer? Atacar. Né? É isso mesmo que nós temos que fazer quando estamos passando por algum tipo de questões. E escutem, problemas emocionais todos nós temos, todos. Não existe, nem sequer nós formandos em psicanálise ou em coaching para aptidão cerebral. Não, todo mundo tem problemas, entendeu? Mas a questão é, a gente não pode deixar que o problema seja parte de nós, né? Então, atacar é basicamente o quê? Então, pense na palavra de atacar para aceitar, né? Tomar posse, analisar, conscientizar, aprender e ressignificar. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer o seguinte: aceitar. O que eu preciso aceitar? Eu preciso aceitar que se eu sou uma pessoa perfeccionista, ao ponto de chegar ao estresse, de não conseguir dormir, muitas vezes não conseguir me comunicar efetivamente, eu tenho um problema, né? Então eu tenho que aceitar que eu tenho esse problema e que algo está causando um sofrimento. Então é muito mais fácil a gente olhar para dentro e aceitar que a gente tem esse problema. Aí, logo de aceitar, a gente tem que tomar posse, né? E tomar posse significa a gente tomar responsabilidade pela nossa própria situação, né? E aí, procurar ajuda. E quando a gente fala de procurar ajuda, não estou falando que seja uma ajuda única e exclusivamente voltada para o núcleo psicanalítico. Ou seja, bem seja falar com um psicólogo, com um psiquiatra, com um psicanalista, enfim, com alguém da área profissional de saúde, né, que tenha a capacidade de entender, de analisar e de nos ajudar a compreender o nosso problema. Isso é tomar posse. Uma vez que a gente aceita que a gente tem uma condição, gente, isso não pode ser uma questão que seja feita pelo outro. Ninguém pode tomar essa decisão pela gente, entendeu? É cada um de nós que temos que tomar essa decisão. Da gente se responsabilizar e dizer, olha, se realmente eu estou passando por esse problema e esse problema está me fazendo mal, o que eu vou fazer com isso? Né? A semana passada eu falava precisamente no tema anterior e fiz menção às eleições sobre não é um governante que vai resolver o problema do país, é o que nós como cidadãos vamos fazer, né, para ajudar a resolver os problemas do país. Como? A gente precisa olhar para nós e ver como que a gente, se temos algo que mudar, né, a gente possa mudar. Aqui no caso, precisamente da gente procrastinar, por exemplo, o que eu vou fazer se eu estou procrastinando? Eu tenho que tomar posse disso e tomar ação, né? Atacar, lembrem.
A gente está falando da segunda A, que seria analisar, perdão, tomar posse, e agora sim, analisar. Que analisar, aqui neste caso, é precisamente tentar entender a causa raiz que originou, ou que origina essa situação. Lembrem que eu falei lá um pouquinho atrás, que muitas das questões, muitas vezes, de personalidade, elas estão intrínsecas a quê? A nosso passado, aquilo que a gente aprendeu, ou a gente registrou, né, com a nossa educação. Ou, às vezes, aqueles padrões de, vamos dizer assim, super-heróis que criamos em nossa mente. Né? A gente idealiza muito a questão de nossos pais. Muitas vezes a gente acha que os nossos pais se colocam na situação de os grandes vencedores, os grandes realizadores. Né? Então a gente... O que acontece? E olha como são as coisas. Muitas vezes a gente também inconscientemente não é que a gente queira copiar o nosso pai porque ele foi um realizador. A gente às vezes se sente tão culpável lá dentro de não ser como nosso pai, ou ser melhor do que nosso pai. Então o que acontece? A gente precisa ir para esse comportamento de ser melhor do que o nosso pai, ou igual que nosso pai. E tudo para quê? Para ser aceito, para ser amado. Entendeu? Então, é importante analisar. Uma vez que a gente analisa essa causa raiz, e a gente, obviamente, conscientiza o impacto de esse comportamento, dessa situação, a gente tem que enxergar o que o perfeccionismo tem causado em nós. Né? Será que tem nos levado aonde realmente nós queremos chegar? É uma questão de refletir, né? E como que esse perfeccionismo, lembrem, perfeccionismo está muito ligado também a gente querer exigir dos outros como a gente age, entendeu? Então a gente tem que ver o impacto que esse nosso comportamento de perfeccionismo faz não somente na nossa vida, mas também na vida dos outros, né? Uma outra questão, que aí já vem a terceira A, atacar. E aqui essa A é aprender. Aprender, a gente sempre tem que aprender algo com as nossas experiências passadas e com o nosso comportamento. E gente, não se trata da gente se culpar, né? Aqui, aprender a nossa lição sobre aquilo que a gente conscientiza significa olhar com olhos autocompassivos. Okay? A gente precisa ter compaixão conosco mesmo para a gente poder ser compassivos com os outros, entendeu? Mas a gente, em primeira instância, precisa olhar com um olhar bem sutil, né? E ver a melhor aprendizado. O que isso nos deixa como lição de vida? Porque com essa lição de vida, a gente pode ajudar os outros. Gente, não é à toa que eu estou falando para vocês sobre o perfeccionismo. Entendeu? Eu, como ser humano, eu sou e tenho características perfeccionistas por conta de uma educação extremamente rígida. Eu acredito que várias pessoas que me conhecem sabem dessas minhas dificuldades, né? Mas uma questão que hoje eu me tornei consciente, o que eu faço? Eu tento passar essas experiências para que outras pessoas, como você que está assistindo este vídeo, essa live, de alguma forma possa se beneficiar e tomar uma ação, porque é assim que funciona, entendeu? Não tem outro mistério, tem que atacar. E no final a gente fala da última letra, que é R, ou seja, ressignificar. Ressignificar é o quê? É corrigir a percepção negativa que a gente tem sobre essa experiência. O que é isso que quer dizer, Johan? Quer dizer que eu não devo me ver como uma pessoa perfeccionista do ponto de vista negativo? Não. O que a gente precisa entender é que o grau de perfeccionismo, como não me levou aonde eu queria, talvez que eu aprendi com a lição de ser perfeccionista.
que eu sou dedicado, que eu sou persistente, que eu desejo o melhor, e tudo isso está bem. Porém, eu não preciso correr, eu não preciso me matar para resolver e para mostrar para os outros que eu sou o melhor. Né? Eu preciso me provar a mim mesmo, de acordo às minhas limitações, de acordo à minha idade, de acordo aos meus conceitos, valores de vida, né? Que eu posso sim fazer o melhor, mas fazer o melhor sem me machucar. Vocês estão entendendo? Então, gente, eu deixo para vocês essa mensagem, tá? Quem esteja passando por situações de perfeccionismo e que sinta que o perfeccionismo leva a questões não somente mentais, mas emocionais e físicas, gente, procurem ajuda. Procurem ajuda porque vale todo o esforço a gente se conhecer. Uma questão que é muito importante, gente, dentro desse processo, lembrem que nós falamos que nos aperfeiçoar significa a gente progredir, a gente evoluir. Mas evoluir e progredir também significa a gente se conhecer. E se conhecer significa olhar para dentro e entender as nossas forças e as nossas fraquezas. Entender a nossa luz e entender a nossa sombra. Né? Porque as duas vão de mãos dadas, entendeu? E com isso, a gente como resultado vai ter que? Vai ter uma vida mais leve, uma vida mais consciente. O que nós precisamos urgentemente, eu deixo isso para a reflexão de cada um de vocês, é a importância de cada um de nós fazermos a nossa parte conosco mesmo. Não é para os outros, é para nós mesmos, né? Ao final de contas, o que a gente procura é felicidade, autorrealização. Então, tudo isso é importante que seja feito em um processo de autoconhecimento. Então, gente, obrigado mais uma vez por estarem aqui nessa live, as pessoas que ficaram aqui no meu canal de Instagram, beleza? Visitem o canal aqui embaixo, que vocês estão vendo tanto minha página de internet como o meu canal de Instagram. Volto e repito, esta vídeo ela vai ficar disponível, eu vou fazer algumas edições, mas ela vai ficar disponível no meu canal de YouTube. Então visite meu canal de YouTube, entrem no site da brainspeech.com e, gente, eu estou disponível para qualquer dúvida, para qualquer pergunta que vocês tiverem. Quem tiver desejo e interesse, marca uma consulta, gente. Vamos tomar um café, vamos conversar, vamos ver como nós te podemos ajudar, tá? A BrainSpeech ela conta com uma variedade de ferramentas, não somente para lidar com as questões de ansiedade e estresse adrenal, do ponto de vista da neurometria, mas nós hoje em dia estamos trabalhando também com coaching para aptidão cerebral, que é como alimentar o nosso cérebro do ponto de vista físico, do ponto de vista nutricional e do ponto de vista emocional, para a gente ter um melhor cérebro que possa nos levar a motivos e performances, ou seja, desempenhos mais eficientes, beleza? E ao mesmo tempo, claro, está a psicanálise para quem quiser entrar em um processo de autoconhecimento para aprimorar seu potencial humano. Então, gente, muito obrigado mais uma vez e eu vejo vocês na próxima semana, beleza? Muito boa noite para cada um de vocês, bom descanso e até uma próxima, beleza? Tchau, tchau, gente.